Brigas de dinossauros não fazem o menor sentido. De tempos em tempos a internet inventa uma nova rivalidade entre dinossauros e outros animais. E por alguns meses esse é o único assunto dentro da bolha da biologia. Já tivemos tiranossauros versus espinossauros, tiranossauros versus giganotossauros, tiranossauros versus elefante africano e dando um tempo pro T-Rex 100 homens versus um gorila. E não me levem a mal, imaginar batalhas épicas entre bichos absurdamente fortes pode até ser algo divertido. Não é à toa que direto tem filmes que exploram essa temática. Mas quando estamos falando da vida real, vocês realmente acham que a coisa mais interessante sobre um animal é saber se ele vence outro animal? Qual é? A biologia estuda a vida como um todo, indo desde as menores células até os maiores animais que já viveram. Nesse meio, cada ser vivo tem aspectos incríveis para estudar. Posso dizer, por exemplo, que as arqueias são alguns dos seres vivos mais resistentes do mundo, sobrevivendo a vários ambientes extremos, como altas e baixas temperaturas, alta pressão e até o vácuo do espaço. Mas eu tenho certeza que o primeiro comentário que eu receberia seria: Espinossauro sola, até porque ele tinha 800 metros de comprimento e também pesava 30 trilhões de toneladas. Ele conseguia até caçar uma baleia jubarte, cara. Esse comentário deixou o Sonic e o Ouriço bem intrigado. Como recompensa, receba um foda-se desse tamanho. Gente, eu não quero saber se o ser vivo em questão sola ou é solado por outro. Às vezes eu só, sei lá, quero falar sobre ele porque eu acho interessante. Pior mesmo é quando eu falo que o Tiranossauros foi o maior predador terrestre da história, porque sempre vem uma chuva de comentários como: na verdade era o Spinosaurus, ele tinha 18 km de comprimento, com certeza ele solaria fácil o T-Rex. Para de ser mentiroso, porque eu fui lá em Jurassic World que era o Giganotossauro. Com certeza ele dava um pau no T-Rex, velho. Pau, bicho. Sim, esses dois eram de fato mais longos, mas eram menos robustos e menos massivos, ocupando um menor volume corporal. Dizer que eles eram maior que o T-Rex seria o mesmo que dizer que uma girafa é maior que um elefante só porque é mais alta. Não, você só fala isso porque é fanboy do T-Rex. Se fosse assim, eu diria que o Iki sola um Patagotitã, afinal ele é meu dinossauro favorito, não o T-Rex. E se vocês prestaram atenção no meu comparativo, em nenhum momento eu disse que o T-Rex sola alguém. Ele sequer conviveu com o Spino ou com o Giga para que isso seja sequer debatido seriamente. Mas e quando a parada se estende para animais atuais? A briga entre elefante africano versus T-Rex tomou proporções tão meteóricas que parecia que o destino do planeta dependia dessa luta. Não vou mentir, teve até um lado bom. Muita gente acabou se interessando em aprender mais sobre os elefantes e sobre o T-Rex, mas também teve um lado bem ruim, que foi a distorção dos números. Repetindo, não tem nada de errado em curtir esse entretenimento, mas se você vai citar dados, tem que usar fontes confiáveis. Se você me disser que... Cara, se o T-Rex não chegava nem a 5 toneladas, então o elefante sola fácil, porque ele pode chegar a 25. É questão de lógica. Eu vou sim perguntar qual fonte que diz que o T-Rex não passava das 5 toneladas. Eu vou sim perguntar de onde você tirou que o elefante chega a 25 toneladas. O mesmo vale para quem menospreza o elefante. Mas mesmo sem os humanos, o elefante nunca passaria de 4 toneladas. O T-Rex tem uma força de mordida capaz de partir 2 ônibus da Volkswagen ao mesmo tempo. Beleza, mas cadê a fonte que diz que o elefante não passa das 4 toneladas? Qual a fonte que diz que o T-Rex tinha toda essa força de mordida? Pouco me importa quem sola quem. Se a gente vai falar de ciência, medições e peso, é com dados reais e citados. Já tomei puxão de orelha por causa disso no passado, e desde então nenhum vídeo meu sai sem as devidas referências. E antes que venham falar qualquer coisa, não, eu não estou atacando o Hugo Sapiens. Ele até já se retratou quanto às medidas subestimadas do T-Rex que ele usou em alguns vídeos, então não, eu não estou falando dele. Uma coisa que deve ser ressaltada é o fato de que ao analisarmos as interações entre diferentes indivíduos, nós não fazemos como em um RPG, onde vamos analisar os pontos fortes e fracos de cada oponente, colocá-los em uma luta corporal para poder ver quem ganha. Foi mal, pô, tive que cagar. Muito pelo contrário, nós utilizamos a ecologia, que possui uma metodologia muito ampla, porém como não caberia explicar toda ela aqui, pois esse não é o intuito do vídeo, mas só para vocês terem uma noção, dentro da ecologia estão inclusos os estudos das relações entre os seres vivos de uma comunidade, como as espécies interagem entre si e como essas interações aumentam ou diminuem a capacidade dessas espécies sobreviverem. Eu vou citar alguns exemplos para que fique didático. Em uma comunidade, os seres vivos mantêm relações entre si constantemente, exercendo assim influências recíprocas em suas populações. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, uma relação intraespecífica, ou entre indivíduos de diferentes espécies, ou seja, uma relação interespecífica. Ao isolarmos essas interações, podemos analisar as variáveis e observar que algumas relações são positivas para os indivíduos que estão interagindo, indicando que não existe dano nem prejuízo para os indivíduos envolvidos. Essas interações são chamadas de relações harmônicas. Outras interações, por sua vez, são negativas para pelo menos um dos indivíduos envolvidos.
envolvidos, sofrendo assim algum tipo de desvantagem na relação. Essas interações são chamadas de relações desarmônicas. Dentro das relações intraespecíficas, nós teremos 4 modalidades de interação: colônia, sociedade, competição e canibalismo, sendo as 2 primeiras relações harmônicas e as 2 últimas relações desarmônicas. Já dentro das relações interespecíficas, nós teremos 7 modalidades de interação, sendo as 3 primeiras mutualismo, inquilinismo e comensalismo, fazendo parte das relações harmônicas, e as 4 últimas sendo amensalismo, predação, parasitismo e competição, fazendo parte das relações desarmônicas. Com esses exemplos, é possível perceber que a ecologia é uma temática multidisciplinar, cujo aspecto principal é a compreensão da relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Então, produzir vídeos de lutas de animais pré-históricos versus animais atuais é um desserviço, pois além de não mostrarem como de fato seriam as relações ecológicas de cada grupo, como por exemplo, um Tyrannosaurus Rex versus um elefante africano, ou se tratando somente de espécies atuais, como por exemplo 100 homens versus um gorila, acabam criando confusões que muitas vezes atrapalham as divulgações dos dados reais das relações ecológicas de cada animal, em seu respectivo ambiente e tempo. Valeu pela participação, mano Vinícius. Agora vamos lá seguir ele, galera. A internet resume esses animais a 3 números: peso, alcance e força de mordida. Mas ninguém para olhar o que eles realmente são. O elefante africano, por exemplo, não é só tamanho. É um bicho inteligente, que vive em grupos sociais coesos e, em muitos casos, tem uma boa relação com seres humanos, embora sofra com a caça pelo seu marfim. Já o T-Rex não é só o maior carnívoro terrestre que já existiu. Ele é um dos gêneros fósseis mais bem estudados da paleontologia, com várias pesquisas mostrando que ele não era lá um bicho burro, mas também não era um grande gênio, vamos com calma. Isso sem contar seus icônicos braços curtos e outras peculiaridades. A pena é não termos esse animal vivo para ver como ele se comportava, como criava seus filhotes, caso criasse, ou como reagiriam a doenças ou escassez de recursos. Resumindo, os dois são incríveis e merecem respeito, não desdém. Independente de quem venceria uma luta que nunca aconteceu e nem nunca vai acontecer. E o mesmo vale para os Spinosaurus, para os Giganotossauros e qualquer outro ser vivo. No fim, essa discussão de quem vence quem nunca vai chegar a lugar nenhum. Inclusive, faz parecer que a paleontologia se resume a uma discussão infantil de qual personagem de anime fictício vence qual personagem de anime fictício. É por isso que eu nunca farei um vídeo sobre isso, e é por isso que você nunca vai ver gente como Pirula ou Mesozoico Zoado tratando do assunto que não seja de forma irônica. Até quando os 3 elementos comentaram sobre os 100 homens versus um gorila, eles aproveitaram para trazer curiosidades sobre os gorilas e sobre a nossa espécie. Agora vê se algum canal de power scaling fez isso. Pode me chamar de isentão, de fresco ou qualquer coisa do tipo. Eu até concordo que pra quem gosta disso seja algo muito divertido, mas se o seu apego é tanto ao ponto de menosprezar um animal só porque ele não faz parte do seu time, eu darei para você a mesma dica que o Worthless deu no vídeo Não Existe Power Scaling na Paleontologia. Saia de casa, vá até um museu ou até um zoológico, olhe bem para o animal que estiver lá e se pergunte: será mesmo que ele merece passar por tamanha vergonha? Cara, dei uma tremenda de uma cagada.